Olá, você já se imaginou vendo Jesus bem à sua frente? Como você reagiria? O que você pensaria? Provavelmente o seu coração estaria batendo bastante acelerado e na sua mente centenas de pensamentos sobre como agir, o que fazer, o que falar. Pois é, isso aconteceu aqui. E na história de hoje, nós estaremos lendo em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Fica comigo, pois eu tenho um segredo incrível para te revelar no final desta lição. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 60 estádios de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleófas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" Ele lhes perguntou: "Do que se trata?" E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. Não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjo, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: "Como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória?" E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram de ficar, dizendo: "Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim." E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, ou deu graças. Depois partiu o pão e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: "Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava no caminho? Quando nos explicava as Escrituras?" E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: "De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Pois é, quando eles ainda falavam sobre essas coisas, Jesus apareceu no meio deles, dizendo: "Que a paz seja convosco." Eu estou no local tradicional de Emaús, onde esse encontro inusitado entre Jesus e os 2 discípulos aconteceu há cerca de 2000 anos atrás. Porém, existe uma grande lição que nós podemos aprender
nesse caminho. É claro que muitas das vezes estamos dentro dos nossos problemas, estamos concentrados na dor, no sofrimento, estamos concentrados nos problemas financeiros, conjugais, problemas diversos, doenças, enfermidades que nos arrastam durante anos. E a gente está sempre questionando sobre se realmente Deus está próximo de nós, se realmente Jesus ouve as nossas orações. Por quê? Porque não vemos aparentemente o seu operar, não vemos aparentemente a sua provisão, o seu agir, seja no emocional, no conjugal, no espiritual. Por isso, muitas vezes, questionamos a veracidade e a eficácia da palavra de Deus. Mas eu quero te contar um segredo que podemos aprender com esta jornada dos discípulos. Na realidade, 2 segredos. O primeiro é que enquanto eles caminhavam tristes e abatidos, eles estavam com Jesus ao lado, mesmo não o reconhecendo. Então, o primeiro segredo é, às vezes, quando a gente está afogado no sofrimento, cheio de dores, enfermidades nos cobrem, problemas financeiros nos sufocam, relacionamentos quebrantados, destruídos, às vezes por falta de compreensão do cônjuge, às vezes por desejos da carne, às vezes por artimanhas satânicas que nos fazem pensar que talvez fosse melhor desfazer aquilo que Deus fez, tentar diferente. Não importa qual é o motivo pelo qual nos sentimos, às vezes, deprimidos, destroçados, sem solução, onde aparentemente Deus está longe, não ouve a nossa dor, não ouve e nem vê o nosso sofrimento. Mas eu quero te dizer que, independente daquilo que você vê, daquilo que você ouve e daquilo que você sente, existe alguém caminhando ao seu lado, o seu caminho para Emaús. E esta pessoa é Yeshua, é Jesus. Além disso, nós temos um outro segredo incrível que Jesus nos ensina no final dessa história. Este segredo está dividido em algumas etapas, mas nós podemos ver as 2 principais etapas aqui. Repare comigo, os 2 discípulos só conseguem identificar Jesus quando eles chegam no local da sua necessidade básica, o alimento. Ia cair o dia e eles já estavam cansados da jornada, queriam comer. Ora, o texto diz que Jesus abençoou, Jesus deu graças. E eu quero citar para você o texto que os judeus fazem quando eles dão graças sobre o pão. E esse texto diz o seguinte: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Bendito és tu, Senhor Deus, Rei do Universo, o que tira o pão da terra. Desta forma, Jesus está agradecendo ao Pai pela provisão que Ele está fornecendo naquela hora em que Ele e mais os 2 discípulos estão ali sentados para comer. E é nesse momento de ação de graça, esse momento de bênção, é que eles finalmente podem ver a Jesus. Mas eu não vou parar por aí. Vamos agora lembrar de que os 2 discípulos, imediatamente ao reconhecerem Jesus e Jesus desaparecer de diante deles, eles conseguem entender que o coração deles ardia, eles conseguem olhar para trás, para o que eles passaram e entender que Jesus estava com eles no caminho. Eles não estavam sozinhos. A dor que eles sentiam era ouvida por Ele, era sentida por Ele. E por isso
ele veio e se manifestou durante o momento em que ele mesmo dá ação de graças. Ele estava ensinando para eles o segredo de ter a presença de Deus na sua vida nos momentos mais críticos. Se você tem o desejo de realmente ver o caráter de Jesus se manifestando na sua vida, você precisa aprender o segredo. Então eles correm para Jerusalém. Fazem uma longa jornada, cerca de 30 quilômetros em direção a Jerusalém, daqui desta região tradicional. E quando chegam lá, os discípulos e outros estavam ali reunidos. E vem a primeira confirmação, Pedro viu o Senhor. Note, enquanto eles viram o Senhor em Emaús, Pedro viu o Senhor em Jerusalém. Não se preocupe, não há limites para ver o Senhor. Não há tempo certo para ver o Senhor. Não há local certo para ver o Senhor. Ele está pronto a se revelar em qualquer lugar para você. E agora nós temos a grande lição. Quando os discípulos, esses dois discípulos, vão até os outros discípulos, eles começam a contar aquilo que eles vivenciaram. Eles começam a demonstrar gratidão por aquilo que eles experimentaram em Emaús. Ora, afinal de contas, o que é gratidão? Gratidão é o ato de reconhecer a bondade que alguém faz por você. E quando Jesus dá graças, ele está reconhecendo a provisão do Pai. Agora que eles chegam lá contando essa história para os outros discípulos, o ato de contar é um ato de gratidão. Eles estão reconhecendo aquilo que Deus fez na vida deles. E esta é a chave para sair das tristezas, das amarguras e do sentimento de que estamos longe de Deus nos momentos mais tristes de nossas vidas. O segredo é a gratidão. Olhe para a sua condição, onde você está, e olhe as pequenas coisas que Deus tem sido fiel na sua vida. A provisão, muitas vezes, às vezes o ar que você pode respirar, às vezes a veste simples que você pode vestir, o sapato desgastado que você pode calçar, às vezes a água que você tem, às vezes um filho que está ao seu lado, uma filha, um pai, uma mãe, ou uma experiência de vida. Tantos anos você viveu, isso não vale nada diante do Senhor? O Senhor tem provido a sua vida. Ele tem manifestado a graça e a bondade dele sobre a sua vida. E se você está diante de mim, tem mais um motivo para você agradecer. A possibilidade de se conectar e ouvir mensagens como essa, por si só, é motivo de gratidão. Então, se você gostou desta mensagem, compartilhe. Deixe aí o seu comentário. Não esquece aí de deixar o joinha ou apertar no coraçãozinho no Instagram. Eu tenho certeza que esta mensagem pode impactar muitas outras vidas. Meu muito obrigado e até a próxima mensagem. Vamos seguir adiante nos passos de Jesus.